força física para que na sua velhice João recebesse as maiores revelações dadas por Deus a um homem nesta terra. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse João, quando recebe essas revelações, ele era um pescador aposentado, um prisioneiro condenado e idoso, porque ele tinha 90 anos de idade. Então, na lógica humana, era improvável e até inimaginável que Deus fosse levantar esse velhinho, esse senhor de idade, esse ancião, esse idoso, para receber as maiores revelações de todos os tempos. Mas é exatamente esse idoso que Jesus escolheu para revelar o Apocalipse. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando Deus quer levantar alguém, não importa o seu histórico, o seu currículo, o seu passado, não importa a cidade onde ele nasceu, a casa onde ele cresceu, o nome que ele recebeu, não importa de que família ele vem, sobretudo se ele é branco, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele mora numa mansão ou numa casa de barro, Deus levanta do mesmo jeito, Deus usa do mesmo jeito. Porque o critério que Deus usa para levantar alguém, para escolher alguém, é diferente do critério que a gente usa para escolher pessoas. Entenda, Deus não levanta ninguém pela cor da pele, ou pelo grau de conhecimento, ou pela classe social. O mesmo Deus que levantou Isaías, que era do palácio, levantou Davi, que era do curral. O mesmo Deus que levantou Moisés, que era formado, levantou Pedro, que era indouto. O mesmo Deus que levantou Saul, que tinha 2 metros de altura, levantou a Saulo, que só tinha 1,5 metros. Numa mansão, levantou José, que morou na prisão. O mesmo Deus que levantou Eliseu, que era fazendeiro, levantou Esté, que era favelada. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, porque Ele é soberano. Deus usa quem Ele quer. Olha para alguém do seu lado e diga assim: Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. João aqui estava numa ilha chamada Pátimos, e nessa ilha de revelações, Jesus direciona João a escrever 7 cartas. Quantas cartas? 7. Quantas cartas? 7. 7 cartas a 7 igrejas que ficavam em 7 cidades diferentes, cidades da região da Ásia Menor, que eram as cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o texto que ora acabamos de ler é uma destas cartas. É a carta que João escreveu aos crentes da cidade de Filadélfia. Mas entenda, a mensagem desta carta, o conteúdo desta carta, as verdades desta carta, as promessas desta carta, não da cidade de Filadélfia, mas a mensagem desta carta também nos alcança. Logo porque o tema central desta carta é a segunda vinda de Jesus. O versículo 11 que lemos fala sobre a segunda vinda de Jesus. Então é o tema central desta carta. E esta segunda vinda de Jesus é uma promessa de Jesus para todos os crentes de todas as gerações, não é exclusiva para a igreja de Filadélfia. Então a mensagem desta carta também é para você, também é para nós, porque é a promessa da segunda vinda de Jesus. Na verdade, essa promessa, irmãos, é a maior promessa feita por Jesus a nós, é a maior promessa feita por Jesus à igreja. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. A promessa da segunda vinda de Jesus é uma promessa tão grande, que muitas foram as profecias no Antigo Testamento falando acerca da primeira vinda de Jesus. Muitos profetas anunciaram, profetizaram, muitas promessas foram feitas por Deus sobre a primeira vinda. Mas sabe quantas vezes a Bíblia fala e profetiza sobre a segunda vinda de Jesus à terra? Sabe quantas? 8 vezes mais do que sobre a primeira. Então, se a primeira vinda de Jesus aconteceu, a segunda vai acontecer também. Jesus virá. Aleluia. É uma promessa tão grande, que a segunda vinda de Jesus é a segunda coisa mais repetida, falada dentro da Bíblia. Ou seja, de todos os temas e assuntos que a Bíblia prega, a segunda coisa mais recorrente, mais repetida é a segunda vinda de Jesus, perdendo apenas para o tema salvação. Ou seja, só salvação é mais falado na Bíblia do que a segunda vinda de Jesus. Olha o tamanho dessa promessa. É uma promessa tão grande que dos 27 livros do Novo Testamento, 24 falam que Jesus vai voltar. É uma promessa tão grande que o Novo Testamento tem 216 capítulos, mas sabe quantas referências há sobre a segunda vinda de Jesus? 318 referências. Ou seja, o número de referência é maior do que o número total de capítulos. Significa dizer que a cada 30 versículos do Novo Testamento, um declara que ele vai voltar. Na verdade, se a gente for pegar o Antigo e o Novo Testamento, menções diretas ou indiretas sobre esse período escatológico são 1.500 referências. Então, se a Bíblia fala tanto assim sobre essa vinda, é porque ele realmente vai voltar. Aleluia.
Glória a Deus. Ele vai voltar, mas é importante a gente entender que quando se fala de segunda vinda de Jesus, essa expressão segunda vinda de Jesus, dentro da escatologia, não se refere a um único dia. Há uma coisa que vai acontecer num único dia. Tem gente que pensa que a segunda vinda de Jesus é uma coisa só. Não. A expressão segunda vinda de Jesus, dentro da escatologia, se refere a um período de vários anos, onde vários eventos futuros se darão. Esse período é chamado de segunda vinda de Jesus. Ou seja, ele contempla vários eventos ao mesmo tempo, onde nesses eventos estão incluídos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a instauração do milênio sobre a terra, quando Jesus virá numa nuvem de glória e todo olho verá. Tudo isso está incluído nesse período que conhecemos como segunda vinda de Jesus. Mas esse período tem um pontapé inicial, tem um evento que vai dar o start, que vai inaugurar, que vai trazer esse período à tona. E este primeiro evento é conhecido e chamado como arrebatamento. Aleluia. O que é um arrebatamento? A palavra arrebatar no grego é a palavra grega harpazo. Harpazo significa arrancar com força, porque é isso que Jesus fará. Ele vai arrancar a sua igreja desta terra e vai levá-la para uma grande festa que vai acontecer dentro do céu. E por que Jesus vem tirar a igreja daqui? Para a igreja não passar pela grande tribulação. A intenção de Jesus é essa: tirar a igreja daqui, levá-la para o céu, para as bodas do Cordeiro, para ela não sofrer a ira de Deus durante a grande tribulação. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Irmão, mas eu vejo teólogos por aí no YouTube, no Instagram, dizendo que a igreja vai passar. Não vai passar. Por quê? Em primeiro lugar, por aquilo que o próprio versículo 10 que lemos diz. Jesus diz, é Jesus falando, irmão: como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Perceba que Jesus não diz assim: eu te guardarei na tribulação, mas ele diz assim: eu te guardarei da tribulação. É diferente. Ele não diz na, ele diz da. Ele usa a preposição grega ek, que significa de dentro para fora. Seria a mesma coisa, irmão, de Jesus aparecer para você numa visão e dizer assim: ô filho, vai acontecer um acidente com muita gente, mas eu vou te livrar no acidente. Eu vou te livrar no acidente. Se Jesus dissesse assim: eu vou te livrar no acidente, é sinal de que você ia passar pelo acidente, mas durante o acidente ele ia poupar a sua vida, te guardar. Por quê? Ele diz: eu vou te livrar no acidente. Então você estaria. Mas se ele dissesse assim: ô filho, vai acontecer um acidente com muita gente, mas eu vou te livrar do acidente, aí é diferente, irmão. É sinal de que nem no acidente você vai estar, porque antes de acontecer ele tira você. Então Jesus não disse: eu vou te guardar na tribulação, mas o texto diz: eu vou te guardar da tribulação, porque antes dela acontecer, a igreja será arrebatada. A igreja não passará pela grande tribulação. Logo porque a grande tribulação, irmão, é a ira de Deus se derramando sobre a terra. Tanto é que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 16 que durante a grande tribulação as 7 taças da ira de Deus serão derramadas. Aleluia. As 7 taças da ira de Deus. Então a grande tribulação é chamada na Bíblia de ira de Deus. E por que eu digo que a igreja não estará aqui? Porque Jesus deixou claro que a igreja não passará pela ira. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10. E na mesma carta, capítulo 5 versículo 9, os dois textos dizem que a igreja não foi destinada para passar pela ira de Deus. Ou seja, se a ira de Deus é a grande tribulação, e Jesus diz que não destinou a igreja para a ira, é sinal de que a igreja não estará aqui durante a grande tribulação. A grande tribulação é descrita por Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 18. Sabe quantas vezes a igreja aparece nesses textos?